Muito boa noite, estamos começando mais um Câmara Aberta, aqui na sua TV Câmara Itajaí. A programação desta noite nós vamos conversar com Manuel Xavier de Maria, mais conhecido por Manequinha, ele que preside o Citrapesca. E a presença do Manequinha aqui é para tirar alguns esclarecimentos sobre a questão da proibição que vem do Ministério da Pesca sobre o emalhe, né? E até porque nas vezes que o Manequinha tem vindo aqui, ele tem se manifestado das dificuldades que os pescadores estão tendo hoje na sua profissão. Tanto é verdade que muitos estão abandonando a atividade da pesca, procurando sobreviver de uma outra forma, trabalhando em outros setores que, no entender dele, para aquelas pessoas que estão saindo, é muito mais interessante do que estar vivendo com a pesca. Manuel Xavier de Maria, boa noite, prazer em ter na programação mais uma vez. Boa noite, Dario, o prazer é meu, na realidade, já agradecer o convite e vamos ver o que é que temos hoje das perguntas do nosso amigo Dario Silva, né? Proibição da pesca da tainha, proibição, a tainha só pode pescar tainha numa distância, não sei de quantas milhas ou coisa parecida, o defeso da sardinha, o defeso do camarão e por aí afora, né? Nada pode. Isso aí está trazendo um desânimo para os profissionais da pesca, você que vive há muitos anos, Maneca, nessa atividade pesqueira. Olha, Dario, traz desânimo, traz uma insatisfação, traz um rancorismo muito grande desses profissionais, até porque os profissionais começam a ficar indignados com essas publicações, com essas cobranças do Ministério da Pesca e em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Porque o que a gente quer na realidade seria uma ação do governo, mas que fosse uma ação estudada, uma ação analisada, vistos os prós e os contras, não somente para o peixe, não somente para o meio ambiente, mas também para com os trabalhadores e sua família, né? Se você diz que a gente não pode estacionar o nosso carro na frente da Câmara dos Vereadores, você tem que dizer o porquê que não se pode estacionar ali, né? Agora, é porque você precisa pagar. Pagou, estaciona? Tudo bem, pagou, estaciona. Não, aqui não pode estacionar. Por quê? É privativo de autoridades e tudo mais. Você tem o porquê dizer, você tem que afirmar, você tem que ter dados e bases para fazer esse tipo de cobrança da população. E na pesca não deveria ser diferente. O que existe na pesca é falta de estudo, é falta de técnicos no campo, é falta de coleta de dados, é falta de tudo. E o que existe muito na pesca é chutômetro. Que tem gente chutando nesse setor, que tem gente chutando contra esse setor, aí é o que é lastimável sabermos que esse número de pessoas é muito grande e esse tipo de pessoas tem poder para fazer valer a sua posição e o seu chute. Você acha que está existindo por parte do Ministério da Pesca um excesso de zelo na questão de preservação? Ou, na verdade, há necessidade de ter essa preocupação com a preservação da espécie? Quando da criação do Ministério da Pesca, que a gente soube que esse ministério não vinha para tomar as ações desse setor em definitivo por conhecimento, então por análise dos seus técnicos, do seu pessoal, do seu corpo técnico, nos preocupamos, né? E isso demonstra que nós não estávamos errados quando nós pensamos de que poderia ser um erro do governo e não repassar ao Ministério da Pesca todas as atividades desse setor. O governo deixou muito claro de que existem muitas situações da gestão compartilhada Ministério da Pesca e Ministério do Meio Ambiente, né? Então está lá criado na lei, muitas das situações são ações compartilhadas. Se você tem um órgão do governo que só pensa em preservação, o que é que esse órgão pode ajudar de um setor que é extrativista? Ele só vem para complicar. E aí, detalhezinho, ela estava ligada à pesca ao meio ambiente antes não? Antes também. Ela veio, depois da SUDEP, o meio ambiente esteve sempre ligado ao setor pesqueiro, como em qualquer outra atividade, mas em soltar portarias, publicar normativas, isso tudo mais, só no setor pesqueiro que acontece dessa forma, como acontece hoje no setor pesqueiro no Brasil todo. Agora, temos muitas indignações com o governo federal, temos muitas indignações com o governo estadual, até porque o governo estadual também poderia se mexer muito mais nas ações da pesca, e não faz, até porque a Secretaria de Pesca em Santa Catarina, como maior porto pesqueiro, não existe, é uma Secretaria de Agricultura, né?
O governo do estado até hoje não deu atenção devida para esse setor, não criando uma secretaria de pesca. E tem muita gente que diz, não precisa. Esse não precisa para a pesca, não precisa para a agricultura, não precisa para o esporte, não, porque tudo é questão de representação e tudo é questão de poder político. Nada nesse Brasil funciona sem pressão política ou então com muita pressão do povo. Se o povo fizer mais pressão do que a cabeça dos políticos pode aguentar, aí a gente consegue ter algum resultado. Se o povo não faz essa pressão, o que prevalece é a vontade política. Porque aí está o poder legislativo e o poder executivo. E se não for a força política, no Brasil não vai. E o setor pesqueiro, infelizmente, não tem força política, porque não temos secretaria, ainda não temos nenhum senador, nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual que diga que é verdadeiramente conhecedor do setor pesqueiro, das suas dificuldades. Então falta muito para o setor pesqueiro na questão política, sim. E assim a coisa vai indo, né? Vai indo e as pessoas vão tomando cadeiras, lugares e ações. A questão, às vezes, de criação de ministérios também é para acomodação, né? É uma pena. Até porque quando se criou o ministério, não era ainda ministério, né? Era uma secretaria especial. Era uma secretaria com caráter de ministério. Com o ex-prefeito de Chapecó. Fritz. Foi o primeiro secretário. Lá de Chapecó, né? Chapecó. Se tivesse escolhido aqui do litoral ou em outra região do litoral, até se tolerava, né, Manequim? Agora, lá de Chapecó, com certeza aprendeu a pescar no Rio Uruguai. E tem mais o pior disso tudo não é somente a questão do cabeça que está na frente da secretaria do ministério, é de que a gente não vê pessoas com conhecimentos e vivências junto ao setor pesqueiro mesmo. Tanto foi na época de criação da secretaria, depois do ministério até o dia de hoje, como ocorre ainda, Dario, não é só o ministro que não tem conhecimento. Você pode dizer que alguém tem conhecimento do setor pesqueiro nacional, quando alguém dentro do Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, fica dizendo e articulando questões sobre importação de sardinha no mês de agosto do ano de 2012, vislumbrando facilitar a importação de sardinha já enlatada, tirando o trabalho dos pescadores, botando em risco o trabalho do pessoal que trabalha nas indústrias, ou seja, são pessoas que têm conhecimento do setor pesqueiro. Acabamos de entrar na época de captura da sardinha verdadeira. Uma das melhores sardinhas do mundo, considerada uma das melhores sardinhas do mundo. Aqui no Brasil? Do Brasil. E ainda no mês de agosto, dia 8 de agosto, alguém diz que tem pedidos de indústria querendo importar sardinha. Tem essa sardinha, o que seria? É para reduzir o imposto, para facilitar, para trazer mais sardinha. E o pessoal daqui vai trabalhar aqui. Não tem problema, sardinha já enlatada, é só rotular. E esse ministério já deveria dizer o seguinte: vamos pensar em importação de sardinha em qualquer momento, menos nesse que se iniciou a captura do produto num país. Então essa pessoa teria conhecimento de como funciona e de qual seria a sua resposta. E não havendo isso, acontece somente o retorno, ou então o replay daquilo que falamos anteriormente. Vamos chutar, vamos ver onde é que bate. Agora, quando se libera a importação do produto, e você fala que está no período de safra da sardinha agora? Isso. É isso? É uma preocupação do Ministério da Pesca ou de quem vive a questão de que não vamos ter aquela safra positiva? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, como diz outro, até porque, graças a Deus, já faziam alguns anos de que a sardinha não aparecia com um número tão bom, em especial no nosso estado e aqui próximo da nossa Itajaí. Então, se alguém tivesse interesse de pelo menos conhecer, deveria pelo menos analisar esses dados. Ou seja, a sardinha começou com captura boa, tamanho bom, e próximo da costa do estado de Santa Catarina, onde está a maior parte de industrialização desse produto. Então, já deveria dizer o seguinte: negativo. Não temos por que fazer importação, nós temos isso, isso e isso. Não nos falta nada. Você quer trazer importação de latinha? Traga. É 36% de ICMS. Eu quero trazer com 12%. Não, pode trazer com 12% em qualquer outro momento, menos esse. E esse tipo de informação em Brasília são as coisas que a gente mais vê e são as coisas que a gente mais ouve. É falta de conhecimento e atropelo e colocando esse setor de uma magnitude tão grande, não somente pela questão de valores em reais, como também de emprego, em xeque-mate, como acontece no dia de hoje.
Muito bem. Então, essa é mas o período do defesa já passou da sardinha. Já. Quanto tempo ficou nesse período de defesa? Agora, no meio do ano, são 45 dias de defesa. No final do ano, se inicia mais um defesa, onde são 4 meses de defesa. Então, nós temos 5 meses e meio de paralisação da captura da sardinha por ano. Isso tem apresentado resultado, Maneca? Tem apresentado a cada ano que passa uma produção melhor? Olha, Dario, não tem apresentado essa questão de capturas melhores, não. Até porque a situação da sardinha é uma situação que envolve não somente a captura feita pelo pescador. Se tem uma sardinha agora, não é porque a gente passou a respeitar o defeso agora, ou então no ano passado. Esse defeso já é respeitado pelos profissionais há no mínimo 15 anos, da forma como querem os políticos e da forma como querem os pesquisadores. Né? E nem por isso, nesses últimos 15 anos, tivemos aí supers e super safra da sardinha pela questão do defeso. A sardinha a gente sabe que tudo demanda sobre ela. Depende do tempo, depende do sal, depende da temperatura, depende da chuva, depende do número de predadores. Né? Então são vários os fatores que estão a atuar sobre a sardinha para dizer assim, olha, só se eliminarmos todos os predadores, aí vamos ter uma super safra. Por quê? Porque todo mundo gosta de sardinha. Quando é filhotinho, quando é manjuva, quando vem para o tamanho médio, tamanho grande, quando vem para a maromba, que seria o tamanho maior que os pescadores apelidam de maromba, todo mundo gosta de sardinha. É um bicho tão agraciado por Deus de que eu acho que não tem nada na terra que deteste esse produto. E aí a gente diz assim, ó, é só o homem que captura a sardinha? Quando você diz que está preservando as baleias, você está preservando somente as baleias e não está prejudicando mais nada? Baleia gosta de muitas coisas, inclusive de sardinha. E uma bocada daquela? E uma bocada, não, uma sardinha, uma latinha de sardinha, onde tem 3, 4 sardinhas, não alimenta uma baleia, né? A gente sabe disso, né? E aí tudo gosta de sardinha, né? Então a gente diz assim, ó, é um produto agraciado, mas não é somente dizer que vamos preservar através de defesa, de que isso vai se tornar um bolsão de sardinha de um ano para o outro, não. E é uma produção rentável a sardinha, Maneca? Porque o maior consumo é no enlatado, né? No enlatado. No enlatado, pelas indústrias, né, que estão aqui em Santa Catarina e uma ou duas no estado do Rio de Janeiro. Mas a questão da sardinha, o maior volume... O mercado dela maior está onde? De consumo? De consumo in natura, no sul e sudeste. Né? Depois ela já processada na forma de salmoura, com sal... para conservação já é o norte e o nordeste. Né? E o seu enlatado, como diz o outro, é no Brasil todo? Não, é no mundo todo. Né? Todo mundo ela adora. É importada, é bem aceita fora do país? A nossa sardinha também, bem aceita. Não tem... Tem mercado, então? Tem mercado. Né? O que falta mesmo seria ampliarmos o parque para que essa sardinha, quando capturada em grande escala, como está ocorrendo hoje, não venha a prejudicar os trabalhadores, pescadores, nem os armadores pela redução do preço. Porque a gente tem medo que, se continuar dessa forma, pode alguém já pensar em querer baixar o preço simplesmente porque deu alguma sardinha no estado de Santa Catarina. Quer dizendo, quando a safra é boa, então, o preço cai? Eles tendem a baixar o preço para ampliar os seus lucros. Né? Não é pela questão de não ter necessidade de produto. Qualquer atividade é assim, né? Quando um tomate hoje custa R$5 o quilo. É isso. Né? Mas vai chegar um momento que ele vai voltar ao preço normal. Vai. E aí eu digo para você, Dario, já foi colocado em outros programas, e o Dario está bem escolado nessa situação. A gente diz a todos os pescadores e alguns armadores o seguinte: se as indústrias quiserem baixar o preço do pescado por causa da produção boa que vier a acontecer, é fácil resolver esse problema. Não tem estocagem, não tem local para armazenar? Beleza, vamos deixar o melhor frigorífico que existe. Em alto mar, ela está conservada, está crescendo e está até produzindo. Né? Então não há necessidade. Você fala que lá tem predadores também. Mas aí, como diz, outros predadores não conseguiram acabar com ela até hoje, então não vão acabar amanhã também, né? E se tiver duas reproduzindo, são duas que estão reproduzindo a mais. Então, nessa questão de matemática, se tivermos muita captura, se a captura vier a prejudicar o valor do produto, podemos deixar ela no melhor local, onde que seria? O mar. Então, não há necessidade dos pescadores e os armadores trazer um produto em tonelagem acima do que o necessário para colocar esse produto com preço muito baixo.
Muito bem, estamos conversando com o Manuel Xavier de Maria, presidente do CITA Pesca, e o assunto, naturalmente, sendo o Maneca e o Manequinha, é a questão da pesca. Daqui a pouquinho nós vamos abordar com ele também sobre a questão do IMALI, já que o presidente do SINDIP, o Giovanni, está em Brasília desde o quê? Desde terça-feira ou quarta-feira? Ele viajou na terça-feira. Terça-feira, né? Isso. Porque era para ter saído na publicação no Diário Oficial de segunda. De segunda. Isso. Não saiu na segunda, não saiu na terça, não saiu na quarta, não saiu hoje, quinta-feira. Será que sai amanhã? Olha, a pedida é essa, né? Isso não acontecer, pode crer de que alguns pensamentos começarão a tomar rumos errados, porque os pescadores e os familiares já começam a deparar com as contas do mês de agosto, né? A criançada está pedindo comida, né, Mané? E as contas de agosto já chegaram, né? Hoje é dia 9, é isso? Então dia 10 tem muito investimento e começa a apertar. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos, continuando na conversa com o Manuel Xavier de Maria. Rapidinho a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Câmara Aberta desta noite, conversando com o Manuel Xavier de Maria. Maneca, vamos a um outro assunto. Essa questão do IMALI, que foi que nós terminamos o primeiro bloco, e que nós falamos que o Giovanni está em Brasília tentando convencer as pessoas envolvidas na área da pesca, a publicação do edital ou da portaria no Diário Oficial, para que tenha a validade e para que vocês possam voltar a trabalhar. O que, na verdade, explica para o telespectador, porque se fala em IMALI, e é uma rede, é isso? Uma rede de espera. Uma rede de espera. E quando você fala numa rede de espera com 16, com 30, com 40 quilômetros, é rede, né? É muita rede. Então explica para a gente o que aconteceu que eles querem diminuir o tamanho dessa rede, ou desse IMALI. Bem, Dario, essa situação da portaria que criou a limitação do tamanho da rede, da extensão da rede de IMALI em 2,5 km, ela tinha uma situação muito bem vista pela questão do corpo técnico, da população e do pessoal envolvido com o meio ambiente, inclusive com os pescadores. Né? Quando ela foi criada, essa rede de 2,5 km para a pesca locação. Aquela rede colocada na superfície, a flor da água, como a gente chama, bem no seu topo. Então tinha a questão de preservação de tartaruga, de golfinhos e tudo mais, inclusive a questão da educação. E era para isso, né? Para rede boiada, 2,5 km no máximo. A rede de fundo e de meia água, no caso da corvina, ela não tinha limitação. Alguém disse que errou na digitação. Quando botou todo o pessoal do IMALI, inclusive, rede boiada de médio e de fundo, foi um erro de quem digitou. E se foi um erro, seria fácil consertar, é só fazer uma outra portaria e publicar automaticamente que aquela deixa de valer. Mas não fizeram nada disso. Os armadores do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina entraram na justiça para resguardar o seu direito à atividade de continuar capturando e ganharam essas ações. E isso continuou até o mês passado, quando essa questão da justiça caiu por terra. Ficou valendo novamente a portaria de 2,5 km e pegou todo mundo, como ela está. Com 2,5 km não se consegue capturar produto, nem mesmo para manter o pescador, nem o amador e nem criança pequena, porque essa rede é muito pequena para se conseguir capturar alguma coisa, para se pagar despesa e se ter um retorno. Tinha algumas embarcações com 40 km de rede? Tinha. Está errado? Também achamos que está errado. Já é uma questão de ser muito olhudo, ou então querer dar uma de esperto e começar a atrapalhar todo mundo, colocar 40, 36 quilômetros de rede. O que é que o IBAMA propôs? E agora o sindicato está tentando em Brasília rever a situação com uma publicação de uma nova portaria dizendo o seguinte:
18 quilômetros de rede no estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E no estado do Rio Grande do Sul, 16 milhas, 16 quilômetros. Tá bom? Eu entendo de que esse é um tamanho de rede que estaria bom para todo mundo, no meu conhecimento, no meu vago conhecimento. E isso atende a necessidade dos pescadores? Eu acho que atende. O 18? Os 18 quilômetros. Por que está em briga ainda? Porque desde a semana passada o Ministério da Pesca, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, vem enrolando o setor, dizendo, olha, vai ser publicado hoje, isso que vocês pediram dá para atender, amanhã vai, hoje vai, e já passou uma semana e não foi nada. Você acha que está havendo uma pressão? Eu acho que sim. Não somente de Santa Catarina, mas uma pressão também do estado do Rio Grande do Sul, onde a malha é muito praticada, essa captura por emalhe, e a necessidade também de se resolver grande parte da tripulação também daquele estado. Então, não, mas só um detalhe, a pressão do tamanho, para diminuir o tamanho da rede, seria isso? Ou... Também, né? O tamanho de diminuir essas 40 milhas ou 40 quilômetros como estavam sendo praticados, né? Como também estavam buscando os trabalhadores, os armadores, em aumentar esse tamanho que não fosse 2,5 km. Então, o IBAMA e o Ministério da Pesca quer reduzir o tamanho que estavam sendo praticado, e os pescadores, agora os armadores, querem aumentar o tamanho que está a ser exigido pela normativa anterior. Pois é, mas se você fala que e seria publicado pelo edital com 18 quilômetros para Santa Catarina e... 16 no Rio Grande. 16 no Rio Grande. E não foi divulgado ainda qual é o que vocês imaginam que esteja acontecendo, pressão de que lado, que não foi divulgado ainda o que foi acordado. Eu acho que a pressão vem só do Ministério do Meio Ambiente. E aí... Você acha que é muito para eles? Eu acho que tem algumas pessoas dentro do IBAMA que não aceitam, não, de jeito nenhum. Não são todos, mas a grande maioria, o pessoal do IBAMA queria somente 13, 12 quilômetros, no máximo, né? Então, essa questão de pressão para diminuir o esforço de pesca, isso sempre parte, sim, do pessoal do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. Agora, qual é o motivo de 18 aqui e 16 no Rio Grande? Olha, Dário, isso é só questão política e de conjuntura, né? A gente gosta de dizer assim, porque Rio Grande é um outro país, né? Você quer ver? Mas lá, se é outro, se lá é para melhor, tem que ser maior. Não, mas lá é outro país no qual a gente não consegue entender, a gente não sabe. O estado do Rio Grande do Sul, seus políticos já estão a prejudicar os trabalhadores da pesca, os armadores, o setor pesqueiro naquele estado, já não faz muito pouco tempo, não, é muito tempo. Se pensa em ajudar uma meia dúzia de pessoas e se prejudica o setor quase que por inteiro. No Rio Grande, a captura da tainha é só depois das 10 milhas. A gente já falou disso aqui também. Isso. Em Santa Catarina é 5. Né? No Paraná é 5. Por que no Rio Grande é 10? Porque alguém no Rio Grande acha que tem que preservar no Rio Grande do Sul. Só não estão a entender o pessoal do Rio Grande do Sul, como os políticos e os técnicos brasileiros, que se a gente preservar o produto da Argentina e do Uruguai, estamos a preservar para a Argentina e Uruguai. E o técnico no Rio Grande do Sul está deixando de saber de que ele preservando no Rio Grande do Sul, ele está deixando para o estado de Santa Catarina. Então, nesse ponto, a gente não é muito contra, não. Deixa eles preservar lá e a gente captura aqui, porque o produto é de circulação, ele que venha para cá. Gostaríamos é que o povo, não, mas os políticos de Santa Catarina fizessem uma pressão para que a pesca em Santa Catarina voltasse a ser 2 milhas. Aí você ia ver o que é aquela captura de tainha em Santa Catarina. Que essa tainha que vem para cá é aquela do Rio da Prata? É o de Rio da Prata. É do Uruguai e Argentina. Porque no Rio Grande do Sul... Essa tem passaporte livre pelo Rio Grande do Sul? Não tem problema nenhum ali? Porque ela não pode capturar com 10 milhas, né? Então ela vem para Santa Catarina. Se a gente pudesse capturar aqui com 2 milhas em Santa Catarina, aí se a gente ia ver uma fartura de tainha no estado de Santa Catarina no ano de 2013, como nunca se viu antes. Se der ao mesmo tempo que deu no 2012, porque esse ano deu muita tainha, apareceu muita tainha, só que a gente não pôde capturar por causa da questão das milhagens, como a gente está falando. Mas a tainha tem tudo a ver com o frio também, não? Tem em parte, sim. Tem sim. Isso não se nega de que a questão da tainha, a sua saída, o seu percurso, depende muito da questão de frio e vento. A gente corre atrás do vento e atrás do frio para correr atrás da tainha, não é diferente. Pois é, agora voltando no caso do Imaile, você falou com o Giovanni hoje? Falamos, era 10 horas, 10h15. E o que é que ele te passou
te passou esperança de que vai sair ou não vai? Olha, a conversa com o Giovanni se deu da seguinte forma. A CGU já estava com o texto da nova portaria em mão. Já tinham começado a analisar esse texto até às 11 horas. Pelo que ele tinha conhecimento, não tinha dado nada contra, né, junto à CGU na questão desta portaria. E isso ia agora na parte da tarde para o Ministério do Meio Ambiente e para o Ministério da Pesca, para serem analisados, assinados e publicados. E se isso não acontecer no dia de hoje, Dario, somente na semana que vem é que se resolve, né? Porque a gente sabe... Você acha que o pessoal não trabalha sexta-feira lá? Não, é porque se não publicar hoje, para sair amanhã, aí tem o sábado e o domingo, onde não existe circulação e expediente do Diário Oficial da União. Então quer dizer que essa portaria seria publicada somente na segunda, para sair na terça. Então já mais uma meia semana aí, já estamos aí no 16º dia de paralisação na atividade do EMALI, ou seja, já não temos mais nenhuma corvina em mercado nenhum, em local nenhum, e aquelas que a gente encontra são de muito tempo já em estágio de conservação por gelo ou qualquer coisa desse tipo, começa a faltar o produto. Você acha, e esse tipo de rede, esse tipo de pesca, é mais para a corvina? Ela tem a sua atividade direcionada quase que 100% para a corvina. Ela acontece algumas capturas incidentais de forma inesperada, sim, até de boto, até de golfinho. Isso, mas acontece, né? Uma rede desse tamanho acaba, mas que não que ela seja direcionada para pegar boto, né? Acontece, o boto dá um mergulho mais fundo, ou então a tartaruga vai buscar coisas mais lá fundo, mas são muito pouco. Então, quase que 100% de tudo que é capturado pelo EMALI é corvina, sim. E o que passa ali fica? O que passa fica. Se passar naquela malha ali, naquele tamanho, fica. Só peixes pequenos, muito pequenos, é que não acabam ficando, não. Aí passa direto, não tem problema nenhum. Os peixes jovens e juvenis, na questão do EMALI, nessa tamanho de rede, acabam passando por ela sem problema nenhum. A corvina não tem época de defesa, não? Já vamos ter, já. É só esperar, porque da forma como estão batendo em cima de reduzir a nossa captura e esforço de pesca, é só esperar. Certamente vai vir problema para o EMALI nessa questão, vai vir para o... como é que é? A parelha, o arrasto duplo, que a gente chama, como também já temos algumas visões para a questão da vara isca-viva, que seria o do gaiado, né? Então, os técnicos querem proibir a pesca como ela ocorria no passado, com limitação de épocas e defesa, com implantação de defesa. Agora, se for um defeso bem estudado, se for um defeso bem elaborado, não somos contra, não. Acho que tem que ter, sim. Né? Tanto é que a gente questiona o defeso da sardinha. Né? Na época da desova, esse defeso deveria ser feito por acompanhamento e não por data. Se você capturar a sardinha no mês de outubro e ver que ela já está com 50% ovada, que se pare a captura e se espere um período de desova para se reiniciar a atividade. E não por data já pré-determinada. Porque às vezes a gente vai capturar as últimas viagens, ela está com mais de 60%, chegando a 70% ovada. E para isso, para nós, a sardinha. E isso para nós não é bom. Até porque esse produto, nós estamos matando um produto que está ovado, presta a desovar e repovoar os nossos mares, como também essa sardinha em estágio avançado para a desova, ela também tem um grau de corte, de evisceração muito facilitada a bordo das embarcações. E aí o patrão não, nosso amador não, a indústria diz o seguinte: esse peixe está com a barriga aberta, isso não pode acontecer. A ovada, né, está estourando, então acontece que os pescadores capturam e não tem o retorno desejado, porque o produto está totalmente ovado. Então, eu acho que a desova da sardinha deveria ser feito, o seu defeso, por amostragem. E aí seria muito bom. Há quanto tempo você está nessa atividade, Maneca? Olha, que eu me conheço como vida de pescador. Uma vida de pescador a vida toda. Né? Comendo os peixes com pão de casa, com pirão d'água, levando o peixe para... Lá na embarcação? Diz que você só come churrasco, champanhe, festa, é verdade isso, não?
Olha que o pescador se alimenta bem, a gente não vai negar não, Dario, né? Mas eu digo que na vida de comer peixe, trabalhar com peixe, desde o seu nascimento, porque depois do leite materno, a primeira coisa que sentiu na boca foi peixe de manhã, peixe à tarde, peixe à noite. No outro dia, peixe de manhã, peixe à tarde, peixe à noite. Só tinha uma diferença, que alguns dias o peixe era frito, né? E no outro dia a mãe fritava o peixe. Né? Então a diferença era única, né? Mas não me arrependo. Teu pai era pescador? Pescador, avô, bisavô, né? De forma artesanal até a questão do meu avô, e na forma industrial a partir do meu pai. Sim. O questionamento que eu faço é quanto tempo você está na pesca, então, qual é a diferença de quando você, não bem início, porque você falou que era jovem ainda, né? Isso. Tá na época do teu pai, vamos ficar ali na questão do teu pai, que você acompanhava o trabalho que ele executava, as conversas que você ouvia junto aos amigos, caiu a produção do peixe hoje? Porque hoje, a pesca hoje é diferenciada daquela época, né? Hoje ela é mais industrial, as embarcações oferecem mais condições de você fazer boa pescaria diferente do que era no passado, correto? Certo. Você vai responder depois do intervalo? Sem Dá problema. tempo de você pensar? Porque se imagina que, da maneira que está sendo feito hoje, porque está se acabando o peixe do mar. Isso é que se imagina. Mas será que é verdade? Então, Maneca, que é do meio, né, pode falar a respeito se é verdade essa preocupação ou não. A gente volta depois do intervalo. Seu Abelardo. Vamos para o último bloco da programação dessa noite, conversando com Manuel Xavier de Maria, Manequinha da Pesca. Você fala é Manequinha da Pesca, que faz uma confusão com o Manequinha. Não, aquele é Maneca. Né? Maneca? É. Você é o Manequinha da Pesca. Manequinha da Pesca, né? Teve no passado aí uma hora onde a gente pensou em colocar um nome como candidato naquela época numa eleição. E aí se pensou no nome e saiu esse nome de Manequinha da Pesca. Que até aquele momento era somente um manequinha, não tinha nada com agregado. Mas ajudou ou piorou? Olha, para conhecimento ajudou, né? Manequinha, e a questão daquela pergunta que nós deixamos no ar, a produção do pescado no mar aumentou ou piorou? Porque fala-se tanta preservação, tanto defeso. Então, nós, pelo menos as pessoas leigas, imaginam que o produto está se acabando. Fazendo a comparação do que você, quando você começou, para o que você conhece hoje. Não, eu acho que hoje ainda tem mais peixe. A captura está maior. Né? O que acontece... Captura-se mais porque, por causa do equipamento? Equipamento, embarcações. O que eu gostaria de ver, uma atitude que eu tenho certeza de que esse setor ia aplaudir, seria do governo federal, o Ministério da Pesca, seja ele o ministro que for, a qualquer momento que for, dizer o seguinte: estão proibido a construção e a liberação de licença para a pesca de qualquer modalidade a partir desse momento. Né? E de que esse ato será revisto somente daqui a 10 anos. Né? De que nenhuma embarcação sem as devidas licenças poderão continuar operando. Aí sim, teríamos aí um grande acerto para todas as modalidades de pesca, não somente pela questão da preservação, mas pela questão da manutenção do esforço de pesca e pela redução do esforço de pesca. Porque o que a gente mais vê, Dario, é construção de embarcação, é construção de apetrecho de pesca. Cada vez mais moderno, mais avançado. E aí faz a embarcação, constrói a embarcação, colocam essas embarcações para funcionar, para trabalhar. Mas estão trabalhando sem licença. Então quer dizer de que a captura dessa embarcação também não está sendo computada. Se tem grande número de embarcação capturando, tem grande número de peixe não computado. Ou seja, reduziu para quem está verdadeiramente licenciado, trabalhando de forma regular. Porque ele continua a fazer a sua prestação de conta, dizendo quantos que capturou, aonde capturou. E esse número enorme de embarcações que estão aí de forma irregular não repassam nenhuma informação e continuam a capturar. Então eu quero dizer de que... Esse trabalho desses não regulares seriam a pescaria pirata?
A pirata, a nossa pirata, né? Seria a nossa pirata, né? A embarcação não tem registro na capitania, não tem registro no IBAMA, não tem registro na pesca. Não existe por parte da capitania, da delegacia da capitania da Marinha aqui em Itajaí, uma fiscalização. Eles não sabem que o Maneca, eu não, porque eu não sou da pesca, mas o seu Manuel Xavier de Maria comprou um barco, olha, mas uma embarcação super moderna. Ele capta lá, não sei com a profundeza, quantos quilômetros, quantas milhas, cardume do peixe. A Marinha não sabe disso? Não, não sabe não, Dario. Ela sabe daquelas regulares. É o que a gente está dizendo. De todas as regulares, de todas as embarcações regulares, a Marinha sabe quem é o proprietário, qual é o tamanho da embarcação, qual é o tamanho do motor e que pesca está trabalhando. Te confesso que é uma surpresa para mim. Imaginei que tudo que tivesse de embarcação no mar estava emplacado, legalizado. Não, é igual embarcação, é igual carro. E aí a gente diz assim, poderia ser feita uma fiscalização mais a fundo, com a tentativa de eliminar essas embarcações e até mesmo a existência de pescadores em alto mar, trabalhando como pescador sem registro, sem documento, sem a presença de mestres, sem a presença de motoristas. Tem isso? Meu Deus, é o que mais tem. Hoje na nossa região também? O que não tinha na nossa região agora está com enxurrada. Parece que estou jogando aqui na nossa região esse tipo de atividade de forma irregular, sem registro, como de balaio, como diz o meu amigo Edson, que está nos assistindo agora, dizendo o seguinte: isso eu estou jogando de balaio, já não aguenta mais receber pescador dessa forma. Maneca, mas esse aí é um pescadorzinho que faz isso? Não, é pescador atividade industrial. São empresas mesmo. Empresas, armadores, com embarcação de 25 metros. Nossa. Sem um mestre a bordo, sem um motorista, tripulante, sem registro, sem carteira, sem curso. Clandestino mesmo. Mesmo. Olha só, é uma novidade, eu não sabia disso não. E por que isso está acontecendo, Dario? Porque e se vocês denunciam, e qual é a resposta que vocês têm disso aí? Ou não? Porque eu tenho o teu sindicato, que é o da Sintrapesca, que envolve o pescador. Uhum. O SINDIP é dos empresários da pesca. O SINDIP não faz esse tipo de denúncia. Quem faz são os sindicatos dos pescadores, né? Mas na maioria, o que a gente tem na maioria das vezes de informação é de que estamos verificando, estamos fiscalizando, e a gente sabe que estão verificando e fiscalizando. Uhum. Mas para que fiscalizar dentro da nossa Rio Itajaí-Açu, onde tem acesso ao porto de Itajaí Navegantes, quando a gente sabe de que o número de portos com possibilidade de atracação, descargas e tudo mais dessas embarcações são enormes. Você pode fazer descargas e saída dessas embarcações num porto de Governador Celso Ramos, no Porto Belo, no Canto Grande, no Araçá, em São Francisco e por aí vai. Então o local com facilidade em armação, o local de... E fazendo por aqui, corre o risco de ser descoberto ou não? Nas vezes que a Marinha faz a fiscalização, são pegos. Não faz blitz então? Faz uma blitz, mas assim, ó, é o suficiente de fazer 2 pegadas legal para não ter mais nenhuma. Por quê? Porque toda embarcação ela é dotada de rádios, SSB e VHF, e aí é só gritar: jacaré tá na barra. Então o jacaré estando na barra, mas ninguém entra no rio Itajaí-Açu, acaba fazendo as suas descargas em outros portos, onde não há fiscalização, e a coisa continua acomodante. Que barbaridade, olha só. E quem está falando conhece, não é o Dario quem está falando. É o Manequinha, presidente do Citrapesca. Ô Maneca, a respeito dessa questão, voltado na questão do e-mail, perdão, que ainda não foi publicado, pelo menos até agora, a portaria para liberação de quantos quilômetros de e-mail você pode produzir e pode pescar. Houve uma ameaça de vocês do fechamento da entrada da barra do rio Itajaí-Açu, mas não aconteceu. Eu me lembro que foi em 2005, 2006? Quando é que foi? 2006? Você era o secretário da pesca? Era secretário, naquela época era secretário. Você não conseguiu, como secretário, tirar aquilo ou você incentivou também? O que foi o motivo naquela época? Dario, naquela época foi a questão de óleo, né? De óleo e algumas outras coisas mais, como aposentadoria, seguro-defesa de pescador, isso, aquilo outro. Mas ali houve uma união do Citrapesca e do SINDIP? Houve, naquela época houve. Tanto pescador como empresário? Isso. Teve aquela situação. O que estava sendo ameaçado não acontece mais, hoje. Olha, Dario, eu volto a dizer ao Dario Silva, Manuel Xavier de Maria, estando trabalhando,
né? Estando fazendo e pagando todos os seus deveres de impostos e tudo mais, o Manuel Xavier, na tentativa de ser um homem íntegro, chegando em casa com tudo isso e vendo um filho pedir um pão, e o que o Manuel Xavier de Maria está ganhando não dá para dar um pão e vir e ver o filho dele com fome, Manuel Xavier de Maria vai roubar, senhores. Pode crer, se ele está trabalhando, está se doando, não está conseguindo nem garantir um pão para o filho, Manuel Xavier de Maria vai roubar. Eu estou dizendo que ele vai roubar. E se não vai matar, porque ele acha que roubar ainda é o menos prejudicial, não tem que mexer com ninguém, com a vida de ninguém, com a integridade de ninguém, na sua pessoa. Agora, eu acho que como o Manuel Xavier de Maria tem muitos outros pais, né, que prefere, né, trabalhar, prefere buscar uma garantia para a sua família de uma forma honesta, mas se isso não for possível, ele acaba fazendo besteiras. Então, eu vou dizer um negócio, essa situação de se vão ou não vão parar, se vão ou não vão fazer tal coisa, isso é muito relevante, é muito... Está meio demorado. Meio demorado, mas isso é um estupim. Tá. Né? Quando se fala nessa questão de prejuízo para o pescador, imagina-se que todos os barcos de pesca que tem na região estão parados. Não é assim. Alguns já saíram para fora. Mas eu queria saber de vocês, mesmo não recebendo autorização, mesmo não sabendo, não tendo... o pessoal saiu, foi pescar. E não importa o que possa acontecer. Assim como existe o Manuel Xavier com pensamento, que deu agora sobre questão de se vai ou não vai fazer alguma atitude, né? Existem aquelas pessoas que se julgam espertinhas, né? Olha, deixa eles lá, eles estão se ferrando lá e tudo que eles levarem de bem vai ser para nós também. Aí vai chegar um dia que esse espertinho vai notar de que todo o trabalho dele com esse pensamento não prejudicou a ele somente, prejudicou a todo um setor e ele foi atingido também. Esse pescadinho é aquele que passa pelo acostamento? Esse então eu tenho certeza de que, Dario... Mas mais ou menos o quê? Qual seria o percentual hoje de pescadores ou de embarcações que mesmo não recebendo autorização, se é de 2.500, se é de 30 ou se é de 18 mil quilômetros, estão pescando? 5%. 5%. Estão lá já. 5%. Eles, se tiver uma fiscalização hoje, pegando eles com essa rede, eles deveriam receber uma grande multa, uma grande atuação para deixarem de serem ou de querer ser espertinho. Zoiudo. Eu, cri-cri não, zoiudo, bagudo. Qual seria o percentual hoje do pescador que está nessa situação que você fala, de vendo o filho querer comer e não tem, acabou o dinheiro e está preocupado? Qual seria o percentual que trabalha com emalhe nessa metragem? Graças a Deus, até o exato momento não teve nenhum ainda. Nenhum. Mas as coisas se agravam, né? Como eu disse para o Dario. O dia 10... quero saber quantos que estão parados hoje. Temos aí 600 pescadores parados, né? Que não estão com problema de falta de dinheiro para garantir o sustento. Mas com a atividade paralisada pela questão do emalhe, está proibido com 16 ou 18 quilômetros ainda, 600 pescadores com certeza. Isso representa mais ou menos quanto... Bom, as embarcações que ele trabalha com embarcação de empresa. É uma média de 100 embarcações. 100 embarcações. 100 embarcações. E é um número expressivo, 100? Na nossa região é um número muito expressivo. Você fala aqui. Aqui. E no sul e sudeste do país, eu tenho certeza que a modalidade do emalhe já representa a maior frota de captura do país. A frota do emalhe. Isso já está refletindo no produto lá no mercado? Com certeza, nós tivemos na segunda-feira, não, quando você ligou para a gente na terça, é isso. Nós fomos no mercado aí, o Eros, e voltamos hoje procurando uma corvina fresca para fazer uma gororoba na terça, e hoje que é quinta-feira, e infelizmente o que a gente ouve é de que nenhum box tem a sardinha fresca. A sardinha? A corvina fresca, né? Então já está refletindo na situação de se encontrar esse produto nos mercados, assim, não somente no estado de Santa Catarina ou em Itajaí, mas no país todo. Com certeza. A corvina seria o produto que traz mais prejuízo nesse caso? Nesse caso, seria a corvina. Hoje a corvina não tem local nenhum, como diz outro. A não ser que você for nas grandes empresas comprar ela fileteada, posteada e pagar por isso, o que não é
uma realidade para Manuel Xavier de Maria ainda. Sabe como é que é? Repete, eu não entendi. É porque as grandes empresas já compraram em passado volumes muito grandes, então ela tem já a corvina limpa, posteada, fileteada, a corvina da forma melhor possível, impossível, né? Mas para Manuel Xavier ainda não dá para comprar uns 10 quilos desse produto. Aí já está mais caro? Bem mais caro. Bem mais caro. Não está mais caro, está bem mais caro, até porque tem esse fator de agregação de valores, né? Agora, a tainha tem uma boa aceitação no mercado? A tainha, a corvina. Aliás, a corvina, perdão. Corvina. Não é um problema seu, não. É sardinha, é tainha, é corvina, tudo termina com inha. Então, só muda o começo, o fim continua tudo mesmo. A corvina. É porque a corvina, fala, não compra a corvina porque ela, quando ela está com o olho assim, ou tem um mês tal que não pode comer, que ela tem um verme ou alguma coisa que não é bom para a saúde. Pode não ser bom para a saúde do pescador, pode não ser bom para a saúde do consumidor. Na saúde que eu estou dizendo pela questão simplesmente da apreciação, né? Sim. Porque não faz mal nenhum para a saúde. Mas é um ciclo da corvina, né? Não é somente a corvina que cria esse bichinho na carne, não é no qual é o período que... Dario, mês que vem começa a aparecer, né? Em pequena escala, em setembro, né? E para frente, e aí março ela está meia pesadinha. Depois os outros meses já também já não tem mais problema. Então a partir de setembro até março. Mas assim, você tem que ver também, porque não são todas elas que têm esse problema também, Dario. Você pega no lance grande de corvina e é um número que tem esse cheiro que é fácil de ser identificado, né? Até mesmo você não precisa comprar essa corvina e levar para casa para saber se ela tem ou não tem esse problema. Na hora, se você dá uma cheiradinha próximo, você já sente, porque aquela que tem esse cheirinho meio desagradávelzinho é porque ela está com aquele probleminha, então você deixa ali. Não é todo o cardume de corvina que acontece essa questão, não. Não é todas as corvinas que acontecem isso. Manequinha conhece. Manequinha, toda essa questão, tudo isso que nós conversamos aqui, problema da tainha, da sardinha, do camarão, né? Dessa questão do tamanho da rede que eles estão pensando em diminuir, né? Tudo isso aí acaba tirando o ânimo do profissional que você vive nessa atividade, que você conhece, acaba procurando um outro rumo de vida para trabalhar? Dario, continuamos com um número de profissionais muito grande, bons profissionais no setor pesqueiro. Continuamos. Mas a prova disso que você está dizendo é o número de saída desses profissionais para outras atividades. Você já tem colocado isso no começo. Está havendo renovação, não? A renovação não está acontecendo? Não está acontecendo, não. De forma de pescador artesanal para a pesca industrial, isso já não está ocorrendo mais mesmo. Né? Do artesanal? Do artesanal para industrial, como era antigamente. Antigamente, né? Era do pai para o filho, aliás, do avô, o filho, e aí vai embora. E aí hoje isso não está ocorrendo mais, não. O que está ocorrendo hoje é uma vinda de pessoas de outras atividades, de outros estados, para suprir a mão de obra do pescador que deixou de ser pescador. Né? Que foi para a plataforma, foi para rebocador, foi para as embarcações de recreio, foi trabalhar de pintor, de pedreiro. Então, tem outras pessoas que vindo querendo ocupar essa vaga. E é onde está ocorrendo o grande número de pessoal trabalhando sem devido registro, sem devidos documentos, como a gente já falou. Agora, isso tende a se agravar? Tende. Por quê? Porque essas pessoas que estão vindo agora de outros setores vão notar de que a pesca não é um setor que está dando todo aquele amparo que ele gostaria de receber. Porque os nossos pescadores, em sua maioria, não deixaram esse setor ainda, porque a Marinha tem uma dificuldade em facilitar a ida deles na sua documentação para esses rebocadores de plataforma, porque se não fosse a Marinha com exigência de 8ª série, com exigência de fazer um curso um curso X, um curso A, né? Eu tenho certeza de que o número seria maior. E o número de embarcações com falta de pescador e paralisadas nos trapistas de Santa Catarina e Itajaí navegante especial já seria bem maior. Hoje já passam de 20? Já passam de 20. Poderia ser 30, 40, é só facilitar a saída desse pessoal. Mas que a gente continua acreditando ainda de que os armadores venham a ter uma batida de
de coração ou então de razão e comecem a abrir o olho para a necessidade de se fornecer algo de melhor para esses profissionais, para que esses profissionais se sintam atraídos a permanecer e que outros bons profissionais se sintam atraídos a vir fazer parte dessa categoria. E que os nossos iluminados aí em Brasília também tomem outras atitudes mais pensantes, positivas, do que, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando, né? De lá eu acho que não vem nada de bom se não for sob pressão. Lá só vem coisa ruim. Aí vem, sai da frente. Agora, de bom sem ser sob pressão não vem não, Dario. Até hoje eu não senti a publicação de uma só portaria ou de algo bom aos pescadores industriais do país de Brasília, e isso desde a criação da Secretaria Nacional de Pesca. E eu sou o maior cri-cri, eu sou falador, mas se desde aquela época até hoje não teve um ato positivo por parte de Secretaria e Ministério, por que sou eu que vou começar a aplaudir esse pessoal? Isso aí, sabe o que é, Mariquinha? Está faltando um representante realmente do meio lá em Brasília. Assim como você que esteve lá, o Giovanni que está lá lutando para ver se consegue a publicação dessa portaria, pessoas que durante o período de campanha vêm por aqui pegar o seu votinho e lá em Brasília acabam esquecendo. Muito obrigado, Maneco. Quero só fazer a presença, registrar aqui do nosso... Eros, o vice-presidente. O Eros, que não quis aparecer, porque a maquiagem dele não ficou muito boa. O Eros não quis entrar aqui. Não, o Manequinha não dá importância para maquiagem. Ele cortou o cabelo para vir no seu programa, só que ele estava dizendo agora, na vinda para cá, de que o profissional deu uma tosadinha a mais do lado esquerdo legal. E ele... então, mas na próxima ele vai estar aqui com a gente. Deixa crescer um pouquinho mais. Maneca, esperamos que na próxima vez que você venha aqui com boas notícias, não para trazer toda essa questão dos prejuízos que o homem da pesca está tendo. Eu agradeço, Dario, e mais uma vez a gente se coloca à disposição. Com certeza estaremos aqui. Só lembrando, o sindicato fica onde? Na Rua Blumenau, uma das transversais da Blumenau. Na Rua Hélio Duarte de Menezes, 115, no bairro São João. Bairro São João. Nós voltamos amanhã com outro assunto aqui no nosso Câmara Aberta. Por isso, desejamos a você uma boa noite. Até o próximo programa, sempre